queremos, pela luz do Espírito Santo, que Ele vai nos dar, né? O nosso fundo mal, a tua corrupção e incapacidade para todo o bem. Então, São Luís, ele já vai iniciar aí, né, o primeiro artigo do capítulo 7, ele já vai iniciar dizendo isso para nós. Nossa Senhora vai nos levar, a partir da luz do Espírito Santo, que virá sobre nós por intermédio dela, a reconhecer o nosso fundo mal, a nossa corrupção, a nossa incapacidade para o bem. Que é aquilo que São Paulo vai dizer para nós, né, gente? Nós queremos fazer o bem, mas muitas vezes, ao invés de fazer o bem que nós queremos, nós fazemos o mal que nós não queremos. Lembra que São Luís vai dizer que nós temos que lutar contra o mundo, contra a carne e contra o demônio. Essa luta, esse fundo mal, essa corrupção, essa incapacidade para o bem, é a luta contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra essa tendência existente em nós, vinda do pecado original, aonde muitas vezes, ao invés da gente se inclinar para o bem, a gente tem uma inclinação para o mal. Então, a partir da consagração, esse conhecimento, essa consciência disso, ela aumenta. E eu acredito que isso esteja acontecendo com vocês já na formação. Porque muitas coisas que a gente, às vezes já sabia, mas a gente ainda não tinha atinado para elas, ou outras que a gente ainda não sabia, ou talvez uma maior consciência a gente vai tomando ao longo do estudo do tratado do quanto a gente precisa lutar com a gente mesmo e quanto a gente precisa assumir essa luta na busca, né, por Deus. Que não é uma luta fácil. A nossa busca por Deus, ela exige esforço, né? Para você estar aqui fazendo essa formação, você está tendo que fazer um esforço no seu tempo, na sua dedicação, na sua leitura, no seu cansaço, né? Hoje é sexta-feira, à noite, quantas coisas você já fez na semana, você tá cansado, você tem que lutar contra o seu corpo, contra o seu sono, contra o seu cansaço. Quantos os impedimentos que vão aparecendo ao longo da semana, do dia. Então, exige esforço. Não tem como a gente fazer um caminho com Deus sem esforço. E às vezes as pessoas desanimam do caminho com Deus exatamente na hora que chega a parte do esforço. Porque enquanto tá tudo bem e Deus é que vai fazer na parte dele, aí para mim tá tranquilo. Mas e na hora que é a minha parte de fazer o esforço, aí já complica. E aí muitas pessoas ficam pelo caminho por isso. Ah, mas é difícil demais. Ah, mas para fazer isso exige muito. Ah, mas para fazer isso eu tenho que dedicar tal tempo, eu não consigo porque eu sou ocupado, porque eu tenho muitas tarefas. Ah, mas essa parte aí é meio difícil, né? Será que não dava para ser mais fácil? Então, assim, essa parte do esforço, né, dessa luta, é onde muitos às vezes desanimam. Mas um escravo de Nossa Senhora, ele não desanima. Porque ele tem uma força interior dela. E aí ele vai dizer, né, em consequência desse conhecimento, desprezar-te-ás e sentirás horror ao pensar em ti. Considerar-te-ás como um caracol que tudo estraga com a sua baba, ou como um sapo que tudo envenena com a sua peçonha, ou como uma serpente maliciosa que só procura enganar. Finalmente, a humilde Maria te comunicará a sua profunda humildade e fará com que te desprezes a ti mesmo, mas não aos outros, e gostes de ser desprezado. Então, a consagração, ela nos leva a esse desapego de nós mesmos e a esta consciência, né? A esta consciência de que nós precisamos buscar a nossa humildade. Nós precisamos reconhecer que por nós mesmos, né, nós não temos nenhuma capacidade de agradar a Deus. Por nós mesmos, nós sozinhos, não. Né? Mas
nós vamos perceber, nós vamos entender, Maria vai nos comunicar, vai trazer a nós essa necessidade desse desapego a nós mesmos, de buscar verdadeiramente, cada vez mais, né, uma vida de humildade. Então, as virtudes de Maria, sempre buscar conhecer, ler e meditar sobre as virtudes de Maria. Então, é isso, né, que ele vai dizer. Conhecimento e desprezo de si mesmo. E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender essa parte, porque às vezes a gente pensa assim, mas como que é isso, né? Como que eu vou... Eu estou no 213, estou no artigo 1º do capítulo 7. E às vezes a gente vai pensar, mas como que acontece esse desprezo de si mesmo? Isso é aos poucos. Isso é no caminho. A gente vai percebendo que algumas coisas que a gente às vezes achava que eram muito importantes pra gente, a gente vai vendo que não é mais. A gente vai desapegando de algumas coisas. A gente vai deixando relevando outras. A gente vai entendendo que as coisas desse mundo, às vezes, elas não precisam nos afetar tanto quanto elas nos afetam. A gente vai conseguindo deixar algumas coisas que a gente, às vezes, tinha um apego muito grande, a gente vai deixando essas coisas de lado e a gente vai entendendo que elas não são tão necessárias ou importantes quanto a gente pensava. Até mesmo, às vezes, algumas amizades, algumas pessoas, alguns lugares. Isso tudo vai fazendo parte desse desprezo de si mesmo, quando você vai entendendo que as coisas de Deus, elas vão ocupando cada vez mais um espaço maior na sua vida. Isso vai acontecendo gradativamente, tá bom? O artigo 2º, participação da fé de Maria, é o segundo efeito. Então, ele vai dizer que a Santíssima Virgem te fará participar da sua fé, número 214, que foi a maior que já houve na terra, maior até que a dos patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Então, se nós identificamos nos profetas, nos patriarcas, nos apóstolos, nos santos, referências profundas de fé, olha o que São Luís está dizendo. A fé de Maria foi maior que a de todos eles. E ela nos fará participar da sua fé. Olha que transformação maravilhosa a partir da consagração que vai acontecer em nós, né? Por isso, ele vai dizer, quanto mais benevolência grandiares desta augusta princesa e virgem fiel, mais pura fé terás em todo o seu proceder. E como que vai ser essa fé? Uma fé pura, que te fará com que não te preocupes mais com o que é sensível e extraordinário. Tá vendo? Esse sensível e extraordinário, você vai ter uma fé pura que você não vai buscar mais aquelas coisas grandiosas, mas você vai ter uma fé cotidiana, uma fé firme, uma fé do dia a dia, né? Não é aquela fé que só é fé se enxergar os grandes milagres, né? Mas não, uma fé que mesmo na dificuldade consegue enxergar ali a graça de Deus acontecendo. É uma fé viva e animada de caridade que te levará a fazer tudo unicamente movido por puro amor, sem interesse, né? É uma fé desinteressada. Não é aquela fé que busca em proveito próprio ou busca somente porque quer um retorno para si. É uma fé desinteressada, né? Lembra lá do devoto interesseiro, né? Então, é uma fé desinteressada, que ela se doa sem buscar nada em troca. Então, eu vou ter essa fé, ou eu vou me dedicar, ou eu vou rezar, ou eu vou agir, ou eu vou em prol do irmão, não porque eu espero algo em troca, mas porque eu tenho uma fé assim, ó, viva, animada de caridade. Uma fé firme e inquebrantável,
como um rochedo que te fará permanecer constante e firme no meio das tempestades e tormentas. Então, é mesmo nas situações mais adversas, né? Mas até mesmo tristes, difíceis, como no início a gente colocou aqui, né, nossa oração pela nossa irmã, pelo falecimento do seu irmão de acidente. Quantas lutas, né? Quantas dificuldades. Olha esse tempo aí que a gente está vivendo, não é? Dessa pandemia, quantas realidades nós temos enfrentado, né? Desse mais de um ano para cá. Mas é no meio disso tudo ter uma fé firme e inquebrantável. Uma fé que é firme e que é constante no meio dessas tempestades, no meio dessas tormentas, como Maria foi constante ali aos pés da cruz, na crucificação do seu filho. Nós vamos passar pela luta, gente, não tem como, não tem outro meio, né? No mundo tereis aflições, mas o Senhor vai dizer para nós: não tenhais medo. Eu venci o mundo. Eu estou com vocês até o final. Então, o próprio Jesus, né? Ele nos disse que nós teríamos lutas. Então, não tem como. A nossa vida neste mundo, ela tem as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades. Nós vamos passar pela luta. Mas com Nossa Senhora, a partir da consagração, até mesmo as nossas lutas, até mesmo os nossos calvários, até mesmo as nossas dores, até mesmo as nossas perdas, tudo é dela também. É dela também, né? Porque nós vamos consagrar tudo a ela, tudo. Então, até mesmo aquilo que para nós é dificuldade, né? Aquilo que é difícil, aquilo que é dor, aquilo que é luta, aquilo que é calvário, como ela esteve lá aos pés da cruz do filho dela, ela vai estar também nas nossas. Uma fé ativa e penetrante, que como uma chave misteriosa ou gazua te dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem no coração do próprio Deus. Então, Maria vai nos aproximar mais de Jesus, né? Ela vai nos tornar mais íntimas dos mistérios de Jesus. Ela vai nos aproximar mais dele. Uma fé corajosa que sem hesitações te fará empreender e levar a cabo grandes coisas pela causa de Deus e pela salvação das almas. Olha só, nós faremos na consagração a entrega de todos os nossos méritos pela salvação das almas. E isso é já uma fé corajosa, é necessário ter coragem para fazer isso, né? Entregar tudo pela salvação das almas. Mas para além disso, você vai ter essa consciência de que tudo que você faz é pela causa, pela salvação das almas. Então será uma fé corajosa. Um consagrado é aquele que tem uma fé de coragem. Uma fé reluzente. Enfim, que será o teu achote luminoso, a tua vida divina, o teu tesouro escondido da divina sabedoria, a tua arma onipotente de que te servirás para iluminar os que estão nas trevas e sombras da morte, para abrasar os que estão tíbios e precisam do ouro ardente da caridade, para dar vida aos que morreram pelo pecado, para tocar e prostrar com as tuas palavras doces e poderosas os corações de mármore e os cedros do Líbano, e finalmente, para resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Então, essa sua fé, ela será reluzente, ela será uma fé que irá iluminar também aos outros. Nossa, Raquel, mas como eu vou fazer isso? É Nossa Senhora que vai te dar os elementos, é ela que fará, esse é um efeito, né? Como vai acontecer, quando vai acontecer, mas Nossa Senhora vai te colocar pessoas no seu caminho, situações, pessoas que você vai animar, que você vai dizer: meu irmão, eu sei que o que você está passando é difícil, mas eu estou aqui com você, conta com a minha oração, conta com o meu apoio, conta com a minha solidariedade, vamos junto, nós vamos vencer essa tempestade vai passar.
E é isso, Nossa Senhora vai precisar que você seja também um animador, você ser aquele que também chama outros para ser um consagrado. Olha, faça a consagração a Nossa Senhora, porque eu tenho certeza que isso vai ser uma força muito grande para a sua vida, para a sua fé, para a sua espiritualidade. Às vezes alguém que está num momento de desânimo na caminhada, às vezes alguém, né, que naquele momento precisa encontrar algo novo, você vai trazer para ser um consagrado. Enfim, são várias situações que Deus vai te usar, né? Que Nossa Senhora vai te usar para que a sua fé possa se reacender, a fé de outros que podem estar muito fracas ou às vezes até mesmo apagadas. Então, essa fé reluzente vai ser um efeito, né? Que você vai sentir, lembrando sempre, né, gente? Vamos lembrar lá no início? Uma alma que ele for fiel. Se eu busco, né? Se eu tô no caminho, se eu tô dedicando a minha consagração, a minha vida de consagrado, isso vai ser uma consequência. O efeito é uma consequência, né? O artigo 3º, que é o terceiro efeito, a graça do puro amor. Então, no 215, ele vai dizer que esta mãe do amor formoso tirará do teu coração todo escrúpulo e temor servil. E temor servil, que é o medo de servir, né? Vai abrir e dilatá-lo para que corra pelo caminho dos mandamentos de seu filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, para infundir nele o puro amor. E aí, mais abaixo vai dizer, né? Se por infelicidade vieres a ofendê-lo, né? A ofender a Jesus, humilhar-te-ás imediatamente na sua presença, pedir-lhe-ás humildemente perdão, estender-lhe-ás a mãos com toda simplicidade, levantar-te-ás amorosamente sem perturbação nem inquietação, e continuarás a caminhar para ele, para Jesus, sem desânimo. Grifa isso aí, sem desânimo. Nós não podemos deixar que os momentos de queda nos desanimem e nos afastem de Jesus. Porque nós temos, como eu disse, essa luta que nós empreendemos, né, contra o mundo, contra a carne e contra o demônio, é uma luta árdua. E ora nós vamos estar muito fortalecidos, ora nós vamos, às vezes, não tanto. Então, é uma luta diária, é uma luta constante. Então, se eu hoje, né, não conseguir, por algum motivo, né? Eu tô no caminho com Deus, tô buscando a Deus, mas naquele momento eu não consegui, o meu coração tá pesado e eu sinto que eu ofendi a Deus em alguma coisa que eu não queria. Não é motivo para deixar tudo para trás, largar a caminhada e dizer, pronto, não consegui, eu sou o pior das pessoas, a pior dos consagrados, acabou para mim. Não. Um consagrado, ele não desanima. Ele faz o quê? Ele vai atrás do sacramento da confissão. Ele vai lá, ele se confessa, ele se reconhece pecador e volta a caminhar. Volta para a caminhada, volta para a Eucaristia, volta para a vida com Deus, volta para o Santo Terço, volta para ela. Então, a graça do puro amor, né, é tirar do nosso coração muitas vezes. E olha, o inimigo, ele é aquele que é acusador. Então, quando a gente cai, quando a gente, né, tá no propósito, olha, eu a partir de hoje eu sou uma pessoa paciente, né? Aquela, né, quem tem aquela tendência, né? Eu sou uma pessoa, vou falar de mim, eu tenho essa tendência mais, né, de perder a paciência, de me irar, de me irritar rápido, então assim, isso é uma luta na minha carne. Então, se eu tô nessa luta, e aí um dia, pronto, perdi a paciência. Eu fiz todo um caminho, eu me prometi, eu falei, não, eu vou conseguir, eu não vou me irritar, não vou mirar, mas não consegui. Aí eu vou por isso largar a Deus, largar tudo e dizer que nada do meu esforço foi em vão? Não, eu vou voltar e vou reconhecer perante a Deus, olha,
Mais uma vez, naquela situação, né, que eu poderia ter respondido de uma forma diferente, eu não consegui. Mas eu quero continuar buscando em Deus essa força. Então eu vou reconhecer essa minha miséria para que eu possa, então, continuar na caminhada. Eu estou citando uma coisa, digamos assim, cotidiana, né? Mas isso vale para todas as outras situações. Pode ser, né? Seja qual for aquela queda que você tem, né? Talvez seja aquela pessoa, por exemplo, né? Que está num caminho com Deus e que sabe, por exemplo, que ela precisa romper, né? Com algum tipo de vício, ela precisa romper com algum tipo de local onde ela costuma ir. Essa luta que a gente precisa ter, né? E algumas rupturas que a gente precisa fazer. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer esse caminho com Deus. Mas se em algum momento, dentro da minha fé, dentro da minha caminhada com Ele, aquilo se tornar algo que eu preciso buscar o sacramento da confissão para eu poder recomeçar, é o que eu vou fazer. O que um consagrado nunca vai fazer? Desistir. O que um consagrado nunca vai fazer? Desanimar. O que um consagrado nunca vai fazer? Sair da presença de Deus. Né? Então, se eu não me sinto digno de estar lá, eu vou buscar o sacramento da confissão e vou retomar a minha caminhada. Se eu não me sinto, né, em condições de receber a Eucaristia, não me sinto com dignidade no meu coração para isso, né? Não pequei, eu preciso me reconciliar com Deus, eu vou fazer isso, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para frente do Senhor, eu vou voltar para minha Eucaristia, eu vou voltar para diante do Santíssimo Sacramento. Então, um consagrado, ele nunca desiste, ele nunca desanima. Ele segue, ele vai de volta para Jesus sem desânimo. Nós não podemos jogar a toalha, entendeu? Um consagrado, ele nunca joga a toalha. Ele sangra, ele luta, ele, né, esfola a cara, se for o caso ali, na sua prática ali de penitência para poder conseguir, né, vencer as suas dificuldades, porque todos nós estamos nessa luta. Gente, espera aí só um minuto que o meu cachorro hoje tá me deixando, deixa eu pôr ele pra só um instantinho. Você vai ficar lá fora. Voltei aqui. Sem o Fernando, até o cãozinho fica agitado. Então, é isso, né? Um consagrado, ele não pode desanimar, tá bom? O artigo 4º, grande confiança em Deus e em Maria. Um vai ser consequência do outro, vocês estão percebendo, né? Então, Nossa Senhora, Santíssima Virgem, vai te encher de uma grande confiança em Deus e nela própria. Então, um consagrado, ele sabe quem ele colocou a sua confiança, gente. Um consagrado, ele não coloca a sua confiança em pessoas, em posições, em status, em trabalho, em reconhecimento profissional, em dinheiro, em bens materiais, e nada disso. Um consagrado coloca a sua confiança em Jesus e na Virgem Maria. Né? Então, o consagrado, ele busca sim, né? Óbvio, nós precisamos cuidar do nosso trabalho, é de onde nós tiramos o nosso sustento. Nós precisamos, né, buscar o nosso estudo, o nosso aperfeiçoamento profissional, enfim, as coisas normais da vida. Mas nós sabemos que nada disso é onde está a nossa confiança. A nossa confiança está em Maria Santíssima e em Jesus. Eles são o nosso suporte, eles são o nosso sustento, eles são o nosso apoio. Não são os bens materiais, não é a casa que eu tenho, não é o carro que eu tenho, não é o bem material que eu tenho, o sítio, sei lá, o que for, o pouco ou o muito. Não importa, seja o que for que eu tenha, mas nada é meu mais, tudo é dela.
Então, se eu tenho muito é dela, se eu tenho pouco é dela, se eu tô lutando para sobreviver é dela, a minha sobrevivência, é dela o meu salário, é dela o meu trabalho, é dela a minha aposentadoria, é dela a minha pensão, é dela tudo. Ah, eu tô desempregado, tô procurando por um emprego. Você já consagra a ela o seu novo emprego, porque ela vai abrir essa porta para você. Então, nós entendemos que nós não colocamos mais a nossa confiança nas coisas deste mundo, porque um consagrado, ele não tem mais nada, nada é dele, tudo é dela. O que não quer dizer que nós não tenhamos que ter zelo com as coisas, né? No sentido de agradecer a Deus, um coração grato, né? Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Então, eu vou ser sim. Como eu sou um consagrado, eu vou ser sim um ótimo trabalhador, porque eu vou entender que até aquele trabalho ali, que às vezes para mim ele é difícil, às vezes ele é árduo, às vezes ele é árido, mas é onde Deus me quer naquele momento, né? É onde eu tô naquele momento, é o emprego que eu tenho. Então, é ali que eu vou ser um consagrado de Nossa Senhora. É ali que ela me colocou. É ali que eu vou buscar dar o meu melhor. Vou buscar fazer, né? Corresponder àquilo que eu sou remunerado para fazer. Então, eu vou ser honesto com o meu patrão. Ele me remunera para que eu faça um trabalho e eu vou fazer aquele trabalho com a consciência de que eu, como consagrado, vou corresponder àquilo pelo qual eu sou remunerado. Então, nós não podemos negligenciar. Um consagrado, ele não é negligente em nada, né? Ele não é negligente com as coisas. Ele busca fazer, né? Corresponder com aquilo que ele está fazendo, sendo o melhor, né? Então, mas não é colocar, por exemplo, no trabalho, toda a minha segurança. A minha segurança é meu trabalho. Meu trabalho é tudo pra mim. Não. Aí tá errado. Porque tudo pra você precisa ser Deus e a Virgem Maria, né? A minha família é tudo pra mim. A sua família é importantíssimo pra você. É aonde Deus te colocou, é onde Ele te plantou. A sua família é seu tudo, sim. Mas é seu tudo em Jesus e em Maria. Né? Porque se a gente deixa que as coisas e as pessoas ocupem o lugar que é de Deus, a gente começa num caminho para que, se acontece alguma coisa, aí eu vou virar para Deus e falar: mas como assim? Como que o Senhor deixou eu perder esse emprego? Como que o Senhor deixou essa situação acontecer? Por quê? Porque o meu coração estava colocando nesta situação, ou nesta pessoa, ou nesta coisa, ou neste bem, todo o seu afeto e fazendo dele o seu tudo. Então, a gente precisa sempre lembrar, né, que a nossa grande confiança está em Deus, na Virgem Maria e em Jesus. E aí, o que ela vai fazer? Primeiro, porque já não te aproximarás de Jesus por ti mesmo, mas sempre por esta boa mãe. Lembra? É ela que vai nos levar a Jesus. Ela que vai nos apresentar a Jesus. Não mais por nós mesmos, né? Mas por ela, por meio dos méritos dela. Porque tendo-lhe dado todos os seus méritos, graças e satisfações, para que deles disponha a sua vontade, ela te comunicará as suas virtudes e te revestirá de seus méritos. Então, quando você se apresentar a Jesus, você não se apresenta mais por si mesmo, mas você se apresenta revestido das virtudes e dos méritos de Maria. Olha que lindo isso. Você vai dar tudo para ela, mas ela também vai dar a você. Terceiro, porque deste inteiramente a ela, te deste inteiramente a ela, de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais, e ainda mais do que eles, retribuirá entregando-se a ti de maneira maravilhosa, sim, mas verdadeiramente real. Então, é uma entrega mútua, que São Luís está dizendo aí, né? Da mesma forma como você vai dar tudo para ela, ela também vai se dar a você. E aí, no quarto, ele vai dizer: o que aumentará ainda mais a tua confiança nela
é que a fizeste depositária de tudo o que tinhas de bom, para te guardar ou para o dar aos outros. Então, lembra lá, aqui ele está se referindo a quê? Ao valor meritório, ao valor satisfatório e ao valor impetratório. O valor meritório é o seu, né? É o que eu falei, que é aquele que ela não pode doar para ninguém, é o valor das suas boas obras que dá o seu lugar de glória no céu. E que ela vai embelezar, que ela vai aumentar, que ela vai purificar, né? Então, ela agora é depositária de tudo aquilo, de todos os seus bens materiais e espirituais, né? Então, ela vai cuidar, né, dos seus bens espirituais, ela vai aumentar, ela vai tornar eles purificados, ela vai ainda complementar neles, colocando as suas virtudes, as virtudes dela e os méritos dela. Então, olha só que lindo. Por isso que quando a gente diz que uma Ave Maria de um consagrado tem um valor, né, maior no sentido assim dessa intercessão, é porque nós não entregamos tudo para ela, não é tudo dela. Então, quando nós rezamos até mesmo uma simples oração, que não é simples porque é poderosa, né, a oração da Ave Maria, mas quando nós rezamos uma Ave Maria, aquela Ave Maria, ela está ali sendo aumentada por Nossa Senhora, pelos méritos dela, pelas virtudes dela, está sendo purificada das nossas misérias, do nosso pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Maria vai limpar, vai purificar, vai aumentar. Então, por isso, toda oração que um consagrado faz, ela já vem, né, com Nossa Senhora ali, reluzente, fazendo com que seja purificado, com que seja aumentado, colocando ali os seus méritos, colocando ali as suas virtudes. Então, uma simples oração, né, um santo terço, um rosário, o que for que um consagrado reza, ele não é apenas aquela oração, mas ele está ali sendo o tempo todo colocado por Nossa Senhora os seus méritos, as suas virtudes. Então, por isso ele tem um valor maior. Ela não vai aumentar? Ela vai aumentar tudo aquilo que a gente fizer, né? Ela vai multiplicar. Então, por isso também na nossa oração. E aí, nós fizemos ela depositária de tudo, né? E aí vai dizer aqui, ó, terás menos confiança em ti, em você próprio, e muito mais nela, que é o seu tesouro. Oh, que confiança e que consolo para uma alma poder dizer que o tesouro de Deus, onde ele guardou o que tem de precioso, e também o seu tesouro, como diz um santo, ela é o tesouro de Deus. Então, o nosso tesouro passou a ser dela, e ela passa a ser o nosso tesouro. Então, qual é o seu grande tesouro na sua vida? Passa a ser a Virgem Maria. Ela é o seu grande tesouro, ela é o nosso grande tesouro, ela é a nossa grande riqueza, né? Ela é a nossa pérola preciosa, ela é nosso bem mais precioso, né? É aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, Nossa Senhora. No artigo 5º, que é o quinto efeito, comunicação da alma e do espírito de Maria. Então, o que isso significa? A alma da Santíssima Virgem comunica-se-á a ti para glorificar o Senhor. O seu espírito ocupará o lugar do teu para se regozijar no Senhor, seu Salvador, contanto que te tornes fiel às práticas desta devoção. Tá vendo que mais uma vez São Luís vai tocar na questão da fidelidade. E aí, mais para frente, ele vai dizer: porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, plenificando-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graças.
Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz, esse século de Maria, em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmas no abismo do interior dela, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo? Esse tempo só virá quando a devoção que ensino for conhecida e praticada, para que venha o reino, o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Então, tá vendo a importância de nós divulgarmos a consagração, né? A importância de nós fazermos a consagração ser conhecida e fazer mais e mais consagrados, porque ele vai dizer aqui, né? Que esse tempo em que as almas, né? Vai ser conhecido como esse tempo feliz que ele vai dizer, né? Esse século de Maria, em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmas no abismo do interior dela, se tornarão cópias vivas de Maria. Então, qual é um caminho para se tornar uma cópia viva de Maria? A consagração à Nossa Senhora. A consagração à Nossa Senhora. A santa escravidão de amor. Por quê? Porque pela santa escravidão de amor, a alma, né? A alma, nós, nos derramamos todos em Maria. E Maria se derrama toda nessa alma. É aquela fusão que existe, né? Mas, lembrando, para uma alma que for fiel, e isso vai ser no dia a dia da nossa vida, gradativamente. Ninguém vai sair da consagração pronto. É como eu disse, o caminho não está terminando ali, ele está começando, né? No dia que você fizer a sua consagração ali diante da imagem de Nossa Senhora, na Santa Missa, na igreja onde você vai participar, ali está começando a sua caminhada de consagrada. Ela não está terminando, ela está começando. Então ali começa esse caminho. E esse caminho vai até quando, Raquel? Até o último suspiro para a glória, né? Até o último dia. Nós somos consagrados até o nosso último suspiro e seremos também no céu. São Luís vai dizer no capítulo 8, na semana que vem, sobre isso, né? Como será na glória, né? Como esses consagrados serão identificados, vamos assim dizer. Então, é a vida toda. A vida toda. Porque enquanto nós vivermos neste mundo, nós teremos que lutar contra o mundo, contra a carne e contra o pecado. E contra o demônio. Nós teremos que lutar contra o pecado. Nós teremos que... Essa luta, ela não tem... A gente vê se hoje e amanhã já começou outra, né? No minuto seguinte já começou outra. Não cessa, né? O combate, ele é contínuo. Com momentos mais intensos e outros menos, mas sempre vai existir. E esse combate ele pode ser externo a nós, as lutas exteriores que a gente tem que passar, né? Uma enfermidade, um falecimento, um desemprego, uma dificuldade financeira, tantas coisas assim. E ele pode ser interno, né? Pode ser aquela aridez espiritual, aquela dificuldade na oração, aquele momento, né, de uma luta interior. E isso também é um combate, isso também é uma luta, isso também a gente vai ter que, né, buscar vencer na oração com Deus e com auxílios que a gente puder ter, né, dos irmãos, os sacramentos, momentos de adoração diante do Santíssimo, buscando, né, sempre alimentar o nosso interior com as coisas de Deus. Quanto mais eu me alimentar das coisas de Deus, mais nutrida eu vou estar. É igual a alimentação para o corpo, né? Quanto o meu corpo precisa ser nutrido de vários nutrientes, né? Hoje a Lu não está aqui, ela que é nutricionista, né? O nosso corpo precisa de vários nutrientes, né? E conforme eu vou nutrir o meu corpo, conforme o resultado que eu vou ter aí, né, dele. A alma é a mesma coisa. Eu preciso nutrir a minha alma.
Quanto mais eu nutrir, mais saudável ela vai estar, né? Mais em Deus ela vai estar. Então eu preciso sempre nutrir a minha alma de boas músicas, de bons filmes, de bons livros, de boas pessoas, de boas companhias, de boas pregações, tudo buscar. Vou nutrir, vou nutrir, vou nutrir. Porque na hora em que eu não conseguir nada disso, porque às vezes há momentos que a luta interior é tão grande que eu não vou conseguir talvez ler um livro, não vou conseguir talvez ouvir uma música, mas tudo aquilo que eu me nutri vai estar ali me dando a base para eu poder passar por aquele momento. Então, por isso a gente precisa sempre estar alimentando a nossa vida com a oração e com as boas coisas que vêm de Deus, para que a gente possa estar sempre com a nossa alma conectada com Ele. O artigo 6º, que é o 6º efeito, né? Transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo. Então, ele vai dizer no 218, se a árvore da vida que é Maria for bem cultivada na nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, dará fruto a seu tempo, e o seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Tá vendo? Vai dar fruto ao seu tempo. Quer dizer, há um tempo, né? Um tempo para cada um. Mas ele vai dizer, se Maria for bem cultivada na nossa alma, pela fidelidade às práticas desta devoção, então eu preciso cultivar através da fidelidade às práticas desta devoção, né? A fidelidade à consagração, e dará fruto. E qual é o grande fruto que esta consagração nos dará? O próprio Jesus Cristo. O fruto do ventre de Maria. Não é isso que nós rezamos na Ave Maria? Bendito é o fruto do teu ventre. Esse é o grande fruto para a nossa vida, Jesus. Esse é o grande fruto que Maria tem para gerar em nós. Como ela gerou do seu ventre, hoje ela gera em nós o fruto do seu ventre, que é Jesus. Então, este é o grande fruto que nós buscamos, que nós ansiamos e que Maria vai gerar em nós. E aí ele vai dizer, vejo tantas almas piedosas que buscam Jesus Cristo, umas por uma via e uma prática, outras por outra. E frequentemente, depois de terem trabalhado muito durante a noite, podem dizer, embora tenhamos trabalhado durante a noite, não apanhamos nada. E nós poderíamos dizer-lhes, trabalhaste muito e lucrastes pouco. Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós. Ou seja, uma busca por Jesus sem a Virgem Maria. É uma busca de muito esforço e sem fruto, né? Ou de um fruto muito fraco, porque ele vai dizer aqui, né? Jesus é ainda muito fraco em vós. Mas no caminho imaculado de Maria, nesta divina prática que ensino, trabalha-se de dia, trabalha-se num lugar santo e trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, porque ela não teve nem a menor sombra do pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, onde os santos são formados e moldados. Maria é a forma de fazer santos. Por isso, se nós estudamos e nós lemos, né, a biografia, a vida dos santos, nós vamos ver na vida deles grande devoção à Virgem Maria. Então, Maria é a forma de formar santos, né? E no 219 ele vai dizer, peço-te que notes o que disse, os santos são moldados em Maria. Há grande diferença em fazer uma figura em relevo a golpes de martelo e de cinzel e fazer uma figura lançando-a numa forma. Os escultores e estatutários trabalham muito para fazer imagens do primeiro modo e precisam de muito tempo. Mas a fazer imagens da segunda maneira, trabalha-se pouco e fazem-se rapidamente. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem forma de Deus, forma própria para formar e moldar deuses. Sois digna de ser chamada
forma de Deus. Aquele que é lançado nesta forma divina, depressa é formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Olha só. Finalmente, e em pouco tempo, será transformado em Deus divinizado, pois é lançado no próprio molde que formou um Deus. Então, olha só. São Luís vai fazer a comparação aqui, né? Ele vai fazer a comparação em você fazer uma imagem. Eu vou fazer essa imagem aqui de Nossa Senhora. Então, se eu for esculpir essa imagem, por exemplo, na madeira, eu vou ter que pegar ali, né? E ir talhando essa imagem, né? Então, eu vou levar mais tempo para fazer uma imagem e vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que fazer uma a uma, talhando os detalhes de uma por uma. Então, vai ser muito mais esforçado e eu vou conseguir fazer muito menos em menos tempo e vou ter muito mais trabalho. Mas quando eu tenho uma forma, aonde eu vou naquela forma e consigo esculpir várias imagens iguais, eu consigo fazer várias iguais e com muito menos esforço e numa quantidade muito maior que eu vou conseguir produzir. Então, é isso que São Luís está dizendo. Formar Jesus, né? Formar a santidade, fazer santos moldados fora de Maria, é esse esculpir aí demorado, difícil e que vai indo e que demora. Mas se faz na forma que é ela, você produz mais rapidamente, você faz com menos tempo, ele vai dizer aqui, né? Aquele que é lançado nesta forma divina, depressa é formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Então, sem Maria, o esforço, o tempo é muito maior para se conseguir alcançar aquilo que nós precisamos alcançar e que nós podemos alcançar muito mais rápido por meio dela. E cá para nós, gente, se tem uma coisa que a gente está tendo cada vez menos, é tempo. E eu não estou falando de tempo de relógio, não, né? Não estou falando do tempo que a gente pode medir nas horas. Eu estou falando do tempo entre o nosso momento agora e o momento nosso com Deus. Porque pode ser a qualquer hora. Pode ser, num estalar de dedos. Ou ele voltando, ou a gente indo até ele. Quem é que sabe que horas que vai, que dia que vai, como que vai ser? Ninguém sabe. E esse tempo nosso que nós estamos vivendo aí mostrou isso claramente para nós. Para quem ainda não tinha percebido, agora ficou claro, né? Então, a gente não tem controle de nada. A gente tem controle da nossa busca por Deus. Então, não adianta querer buscar um caminho longo sem ela, porque nós não sabemos a que hora nós vamos estar diante dele. Então, quanto antes Jesus puder ser formado em nós, melhor. E a melhor forma para isso acontecer, a mais rápida, a mais eficaz, é com a Virgem Maria. Então, que bom, louvado seja Deus, que nós somos católicos, apostólicos, romanos, marianos e amamos a Nossa Senhora. Né? Que nós possamos rezar, interceder, que Nossa Senhora possa usar também dos nossos méritos para que ela possa salvar almas daqueles que não têm essa devoção, porque eles, meus irmãos, eles estão nesse esforço aí, talhando lá na madeira a imagem, né? E nós temos aqui a forma, né? A forma por onde o Santo dos Santos passou. E nós não vamos passar por ela? Pelo amor de Deus, ele próprio deixou ela prontinha pra gente. Então, entrar nesse caminho mariano para que a gente possa estar um dia na glória do céu com Jesus, né? É abraçar a devoção mariana com todo o amor do nosso coração. E aí ele vai dizer no 220. Mas no meio, tá? Mas, quanto aos que abraçam este segredo de graça que lhes apresento,
compara-os com razão a fundidores e moldadores que acharam a forma tão bela de Maria, na qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado. Não confiando na sua própria habilidade, mas unicamente na excelência da forma, lançam-se e perdem-se em Maria para se tornarem o retrato vivo de Jesus Cristo. Né? E essa questão, gente, de se formar em Maria, né, e de ser formado por ela, eu citei, né, os nossos irmãos separados, mas ela não se aplica só a eles, não, tá? Se aplica também aos nossos irmãos católicos, né, que infelizmente abandonaram a devoção à Nossa Senhora, ou deixaram de ter essa devoção, né? Aqueles que se tornaram frios na devoção mariana. Aqueles que sendo católicos, se deixaram convencer ou perderam ou nunca tiveram, talvez, esse amor e essa entrega de deixar ser formados por Maria. Deixaram Maria ali na geladeira, né? E vivem uma vida católica, mas sem uma devoção à Virgem Maria. Acho mais triste ainda, sabe? Porque os nossos irmãos separados, vamos dizer assim, eles estão, de alguma forma, cegos, né? Pela ignorância da verdade da fé. Padre Paulo Ricardo, ele diz isso, né? Que ele fala assim que o oitavo sacramento vai salvar muitas almas. Aí ele fala assim, qual que é o oitavo sacramento, padre? Não são só 7? Aí ele diz, não, tem o oitavo, da ignorância. Então, assim, a ignorância no sentido de que muitos, né, que deixaram de abraçar a fé católica, foi por uma ignorância no sentido de ignorar a riqueza, ignorar aquilo que eles estavam abandonando, né? Então, assim, eles foram, vamos dizer assim, iludidos por uma coisa que né, eles compraram aí uma ilusão que foi dada a eles por ignorância, não por maldade, né? Ele vai dizer, aqueles que se deixaram levar não por maldade, mas por ignorar. E ele falou, eu creio que com esses Deus vai ser misericordioso, porque ele vai entender que assim estavam cegos, né? O que Jesus falou lá na cruz, né? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, assim, muitos estão nessa situação, né? Há aqueles que atiram, sim, de forma muito maliciosa, maldosa, contra a Igreja Católica e são, né, muito ferrenhos nesse ataque à Igreja, mas há também aqueles que estão aí, ó, como Jesus disse na cruz, né? Pai, perdoai-os, porque nem sabem o que fazem, não sabem o que estão falando, não sabem, né, nada. Então, assim, é o que o Padre Paulo vai dizer, né? Esse oitavo sacramento aí que é da ignorância. Então, assim, para esses, né, Deus com certeza vai ter um olhar misericordioso, né? Nós cremos nisso também. Mas eu digo isso porque eu acho muito mais triste quando se trata de católico que não tem uma devoção mariana, porque esses estão dentro, né? Eles não estão fora, eles estão dentro e não estão conseguindo abraçar a Nossa Senhora. Então, esses eu acho muito mais triste, né? Um católico que não tem uma devoção à Virgem Maria é muito triste. E aí, quando a gente fala dessa questão da forma, eu só quero trazer para vocês um trecho de Romanos 12, que São Luís vai dizer, São Paulo vai dizer, Romanos 12, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito.
quando São Paulo diz não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo é tomar a forma do mundo. Então, quando nós optamos por nos deixar ser formados por Maria, de deixar que ela seja a nossa forma, nós estamos renunciando a ser conformados com o mundo, conforme o mundo, moldados pelo mundo. A nossa forma não é a forma do mundo. Então, não vos conformeis com o mundo. Não se deixe ser moldado por ele, conformado por ele, formado por ele. Ele não é a sua forma. A sua forma é ela. Tá bom? Então, né, anotem essa passagem aí para depois vocês meditarem ela. Romanos 12, 1 e 2. Porque São Paulo vai dizer isso para nós. Não vos conformeis com este mundo. Então, a nossa forma, né? A nossa forma não é a forma do mundo. E aí ele vai dizer que, e aí pega o gancho nessa palavra, 221. Ó bela e verdadeira comparação, mas quem a compreenderá? Desejo que sejas tu, meu querido irmão. Mas lembra-te de que só se lança na forma o que está fundido e líquido. Isto quer dizer que deves destruir e fundir em ti o velho Adão, para que em Maria te transformes no novo. Só é possível se deixar ser moldado quem está com a capacidade de ser flexível, moldado, né? Então, eu não tenho como fazer uma forma de uma argila que está dura, enrijecida. Para você entrar na forma e se deixar ser moldada por ela, né? Você precisa estar o quê? Como ele vai dizer aqui, né? Líquido, fundido. Então, para eu conseguir me deixar ser moldado por Maria, eu vou ter que destruir sempre, né? Eu vou ter que sempre tirar de mim a rigidez do velho Adão, da vida velha, da vida do pecado, da vida... Que é aquilo que eu acabei de ler em Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Então, eu vou ter sempre que não me conformar, não me deixar ser moldado, porque aí eu já vou estar formado, moldado. Aí como que você pega algo que já está duro, enrijecido, e você vai pôr no outro molde? Então, por isso, nós precisamos nos deixar ser sempre moldados por Maria. Então, eu preciso sempre deixar que ela faça, que ela tome a direção, que ela me direcione. Eu preciso me abrir mão de mim mesma, abrir mão do meu eu, vencer a minha carne, vencer as minhas lutas, não me conformar com este mundo, não desanimar na minha caminhada de fé, ainda que eu passe por dificuldades, eu vou precisar sempre estar me deixando ser moldado. Não dá para moldar aquele que está enrijecido e que deixou, né, de trabalhar em si. Então, esse ser moldado, ele é contínuo. E aí, o artigo 7º e último, né? Então, ele vai dizer que esta consagração, ela dá maior glória a Jesus Cristo. E por quê? 222. Por esta prática fielmente observada, darás mais glória a Jesus Cristo em um só mês do que por qualquer outra, embora mais difícil em muitos anos. Olha o que São Luís vai dizer. Pela consagração, por esta prática, novamente ele vai dizer, fielmente observada, você vai dar mais glória a Jesus Cristo em um mês do que por outra prática por anos. Tá vendo como os méritos de Maria são poderosíssimos? Aí ele vai dizer por quê, né? Por que isso? Primeiro, porque fazendo as tuas ações pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática ensina, renuncias às tuas próprias intenções
e operações, embora boas e conhecidas, para, por assim dizer, te perderes nas intenções e operações da Santíssima Virgem Maria, muito embora te sejam desconhecidas. Os seus méritos não são mais seus, né? É ela que vai administrar, é ela que vai utilizar, você não sabe mais como. É ela que decide, tudo é dela, a decisão é dela. As almas que ela vai salvar, como ela vai usar, as almas que vão ser convertidas, tudo é dela. Mas nós sabemos que Maria não faz nada, nada que seja contrário a Jesus. E que tudo que ela faz é para dar maior glória a Jesus. Então, se nós entregamos tudo a ela e é ela que vai decidir como administrar, obviamente será para dar maior glória a Jesus. Então ele vai dizer: deste modo entras na participação da sublimidade das suas intenções. Nós passamos a trabalhar não para as nossas próprias intenções, mas para as intenções dela. E as intenções delas são sempre, as intenções de Jesus são sempre para dar maior glória a Jesus. Consequentemente, nós também passamos a dar maior glória a Jesus. A pureza destas foi tanta que ela glorificou mais Deus pela mínima das suas obras, como, por exemplo, fiar na sua roca ou dar alguns pontos de costura com agulha, do que São Lourenço pelo cruel martírio que sofreu na grelha, e mesmo do que todos os santos pelas suas mais heróicas ações. Olha só. As ações mais heróicas de um santo não dão mais glória a Deus do que as ações cotidianas e simples da Virgem Maria. Mas por quê? Pela sua pureza. E assim, durante a sua permanência na terra, Maria adquiriu uma plenitude indizível de graças e méritos. Seria mais fácil contar as estrelas do céu, as gotas de água do mar e os grãos de areia das praias do que os seus méritos e graças. Ela deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram e jamais darão. Que prodígio sois, Maria! Só vós podeis realizar os prodígios de graça nas almas que querem docilmente abismar-se em vós. 223. Porque esta prática faz com que uma alma considere tudo aquilo que pensa ou faz por si mesma como sendo um nada. Apoia-se e compraz-se apenas nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e até para lhe falar. Assim mostra muito mais humildade do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam e deleitam imperceptivelmente nas suas próprias disposições. Consequentemente, essa alma dá muito mais glória a Deus, que só é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Então, eu deixo de falar por mim mesmo, né? Eu deixo de considerar que eu mesmo tenho condições de ir direto a Deus. Mas eu assumo que eu, por mim mesmo, não tenho esse merecimento e essa capacidade, né, de me aproximar diretamente de Jesus. E eu escolho fazer isso através da Virgem Maria. Terceiro, porque a Santíssima Virgem digna-se receber, por grande caridade, a oferta das nossas ações em suas mãos virginais e dá-lhes assim uma beleza e um brilho admiráveis, né? Ela vai embelezar aquilo que nós vamos oferecer e que não está lá tão bonitinho, não, porque a gente já sabe que a gente não é a última bolacha do pacote, que quando a gente faz, nem sempre a gente, ainda mesmo querendo, mas a gente nem sempre faz, né, como agradaria a Deus, mas ela vai embelezar. É ela própria que as oferece a Jesus Cristo, e não há dúvida de que nosso Senhor é assim mais glorificado do que se lhe oferecêssemos nós mesmos com as nossas mãos criminosas. Quarto, finalmente, porque nunca pensas em Maria sem que Maria, em teu lugar, pense em Deus, né? Então, assim, nunca nada que nós fizermos para ela vai reter para ela, tudo ela vai entregar para ele. E nunca louvas Maria sem que ela contigo louve e honre a Deus,
Maria só a Deus se refere, e bem lhe poderíamos chamar de a relação de Deus, que só existe em referência a Ele, ou o eco de Deus, porque ela só diz e repete Deus. Quando dizes Maria, ela diz Deus. Santa Isabel louvou-a e proclamou-a bem-aventurada, porque tinha acreditado. Maria, o eco fiel de Deus, cantou: a minha alma glorifica o Senhor. Então, Isabel louva ela. E o que ela faz? Ela devolve para Deus. O que Maria fez nessa ocasião renova-o todos os dias, quando a louvamos, amamos e honramos, ou lhe damos alguma coisa. É a Deus que louvamos, amamos e honramos. É a Deus que damos por Maria e em Maria. Então, por isso, né, esta consagração tá sim, mais glória a Deus. Porque tudo o que nós oferecemos a ela, ela vai devolver, né, a Jesus para o glorificar. E aí, eu quero falar com vocês, quando a gente fala dos efeitos, né? Quando a gente fala dos frutos, né? A gente pode também, além das virtudes de Maria, a gente pode também vir aqui, aonde fala dos frutos, né? Então, se você tiver aí com a sua palavra, eu vou pedir você para abrir em Gálatas 5. Gálatas 5. A partir do versículo 19. Ok? Ok. Então vamos lá. Versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Então, essa passagem aqui, ela vai exatamente mostrar para nós essa luta, né, contra a carne, contra o mundo e também contra o demônio, porque ele também quer nos levar para praticar isso tudo aqui, né? A impureza, a libertinagem, a fornicação, o ódio, ciúmes, ambição, tudo isso ele quer incutir em nós. Então, quando a gente fala, né, de vencer a carne, vencer a nós mesmos, nos deixar ser moldados por Maria, nós daremos os frutos do Espírito Santo, porque ela
é a esposa do Espírito Santo. Então, o maior fruto que ela irá, né, produzir em nós, gerar em nós, é Jesus. Mas uma pessoa em que Jesus está, ela dá frutos de quê? Não os frutos da carne, mas os frutos do Espírito. Então, é por isso que nós precisamos, né, nessa constante busca aí, né, por essa luta interior e exterior, né? Não é uma luta feita só externa, mas é uma luta também interna, aonde nós vamos todos os dias batalhando pela nossa santidade. Caiu, levanta. Sacramento da confissão é o remédio, né? É o remédio para que a gente possa retomar a caminhada com Deus. Queridos, terminamos o capítulo 7. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa? Sim ou não? Muito bom. Então, que bom, Maria Isabel. Muito bom. Então, esses efeitos, né? Por isso que é importante sempre que a gente puder, pelo menos uma vez por ano, né? Dar uma relida no tratado, para que a gente tenha sempre essas coisas fresquinhas na memória da gente, tá bom? Foi Gálatas 5, né? Deixa eu pegar aqui. Gálatas 5, 19 e 26. 19, isso. 20, Gálatas 5, 25, versículo 19. até 25. 19 a 25, isso mesmo. Pessoal, obrigada, Conceição. Nós temos semana que vem, então, capítulo 8, tá bom? Pra gente encerrar, então, o estudo do tratado. Hoje vocês começaram os exercícios espirituais, né? Quem vai se consagrar dia 15, então, os exercícios espirituais todos os dias. Eu vou ali tentando, né, todo dia dar um lembrete para vocês. Procuro priorizar o período da manhã, mas é só para dar aquele lembrado. Ó, hoje eu dou, dia 2, orações e tal. E aí vocês vão fazendo esse caminho. Se surgir alguma dúvida, pode me chamar no privado para a gente poder esclarecer. E a Josi, que está aqui na nossa formação. Obrigada, Maria. A Josi, que está aqui na nossa formação, ela vai se consagrar no dia 15 de agosto, na Igreja Nossa Senhora da Glória, no bairro Eldorado. E vai ser o dia da festa da padroeira, né? Que é o dia de Nossa Senhora da Glória. E o padre lá, ela já fez uma conversa com ele, e ele já está, assim, sabendo, né? Da consagração dela, já acolheu, né? Abriu aí as portas para poder fazer. Então, ela vai se consagrar na missa das 10 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Eldorado. Tá bom? Quem que mora aqui na região e quiser participar dessa missa com ela e com a amiga dela que está aqui também, acho que é a Sheila, né? Se eu não me engano. Não sei se elas estão aí. Pode, de repente, fazer contato com ela, tá bom? Para poder vocês combinarem direitinho, porque se tiver mais pessoas, né? Melhor ainda, porque aí o sacerdote vai estar fazendo esse momento com vocês. Ele já até perguntou, vai ser dentro da missa, ele vai, né, vai abrir o espaço da missa para essa consagração. Então, quem for da região aqui do Eldorado, Contagem, ou, né, mora mais ou menos próximo, quiser se deslocar, vai ser no dia da festa da padroeira, né? Eles vão estar em festa e vai ser na missa das 10 horas da manhã. Então, é a Josi. Eu vou... Quem tiver interesse, me manda o nome. Ô, Josi, você tá aqui? Ela tava aqui. Eu tô.
A Josi aí, ó. Ô, gente, você me conhece, né? A Geisla me conhece. Ah, então, é ela mesma, Geisa. Você tem contato dela, telefone? Se não tiver, me pede que eu passo, tá bom? Lá no grupo também tem, né, Raquel? O meu. É, lá no grupo também tem, Josiane tá lá, tá bom? Aí, quem mais tiver interesse, faz contato com ela para vocês combinarem, acertarem tudo direitinho. Eu vou passar para ela as orientações, para ela explicar lá para o padre como que funciona no dia da missa. Mas ele acolheu, né? E vai ser um dia lindo, o dia da festa padroeira de Nossa Senhora da Glória, né? Então tá bom, gente. Vamos rezar a armadura do cristão? Hoje eu tô pondo vocês para ficar abrindo a Bíblia para lá e para cá, né? Mas é assim mesmo. Então vocês já estavam em Gálatas, vai um pouquinho mais para frente. Vamos lá em Efésios 6. Vocês vão virar aí, quem estava em Gálatas, 2 páginas para frente. E aí, rezando a armadura do cristão, né? Para que a gente saiba que nesta luta, neste combate, nós precisamos estar com as nossas armas espirituais, tendo Maria Santíssima conosco, né? E nós sairemos sempre vitoriosos, porque a nossa vitória já nos foi dada por Jesus na cruz. Então, tomando posse dessa vitória e com a Virgem Maria conosco, nada pode nos abalar, nem nos derrotar, nem nos desanimar, né? Nós não deixamos que nada, como disse aqui, né? Um consagrado a Nossa Senhora, ele não desanima. Ele passa, sim, pelas lutas que tem que passar, mas não desanima. Então, que a gente possa sair deste encontro de hoje com o nosso coração muito fortalecido, cheio dessa confiança. Olha quantos efeitos Nossa Senhora quer produzir em nós. Olha quantos frutos ela quer fazer em nós. E, sobretudo, o maior fruto de todos, que é o seu Filho Jesus. Então, que a nossa consagração possa ser isso, né? Esse meio para que Nossa Senhora possa produzir Jesus em nós de forma mais intensa, verdadeira e santificadora, transformando a nossa vida mesmo até que a gente possa verdadeiramente um dia estar com ela no céu juntamente com Jesus. Então, vamos rezar a nossa armadura do cristão, Efésios 6, a partir do versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente com desassombro, como é o meu dever. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça sobre nós, as nossas casas, as nossas famílias, sobre o nosso final de semana, sobre tudo o que formos fazer. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria. Queridos, boa noite para vocês, bom descanso. Claudinha! Amiga, Deus abençoe vocês. Obrigada pela presença, pelo carinho. Viu? Nossa, esse presente de Deus que são vocês, assim, né? Eu sou a Fernanda, trazendo tudo para nós, assim, essa Nossa Senhora tão querida, né? A gente se sente mais perto ainda de nós. Deus te abençoe. Amém, amém. Para nós é um privilégio estar aqui com vocês. Esse povo todo já é Mariano do Fogo, a gente está aqui só mediano, vocês já são tudo dela. Um beijo, gente. Tchau, Léo, Maria Odília, Maria Isabel, Maria Rocha, Marileia, Ana de Fátima, Claudinha, beijo no espetáculo. Beijo, Tchau, Maria Odília. Claudinha fez aniversário essa semana, gente. Reza uma Ave Maria pra ela. Aqui, você sentou. Isso mesmo, amiga. Com Deus pague. Obrigada pelas orações. Beijo. Beijo. Ei, Inês, tá boa?